Oi, gente. Hoje a gente está com um convidado que é o Felipe Silva. Ele é fundador do Escola Rua. A gente vai conversar um pouco sobre a empresa dele, o que ele faz e também para trazer um pouco de contexto diferente dos nossos convidados que a gente já teve. Felipe, queria que você começasse se apresentando, falando de onde você vem, um pouco da sua trajetória. Bom, tudo bem, galera? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Mas, bom, eu sou o Felipe Silva, sou redator, agora trabalho na Young Rubicon, já há 2 anos. Essa pergunta da trajetória sempre cai na prova, e eu sempre fico em dúvida do quão longo eu vou contar essa história ou quão curto eu vou contar essa história. Mas, basicamente, o que é importante dizer, eu sou nascido em Niterói, numa comunidade chamada Santo Inácio, chama Morro de Santo Inácio, popularmente conhecida como Morro de Santo Inácio, se alguém for de Niterói deve conhecer. Então, assim, eu sempre tive uma infância muito bem classe D, assim, bem pobre, nunca... Eu costumo dizer que eu cheguei na publicidade muito por acidente, assim. Eu entrei numa faculdade para meio que para fazer a faculdade, e eu entrei para fazer faculdade de jornalismo. Então foi tudo, as coisas foram, eu costumo dizer que as coisas foram acontecendo e eu virei redator. Então, de largada assim, eu não venho dos lugares comuns que os publicitários vêm. Então, assim, eu não venho das grandes faculdades, eu não venho das classes mais nobres, eu não sou uma pessoa de pele branca. Eu sou um negro que vem da classe D, de um bairro muito pobre, quase uma favela. Não era uma favela na época, hoje está se tornando. Então, eu venho dos lugares bem diferentes já da publicidade, principalmente da criação publicitária, onde é ainda um lugar de muito classe alta. Então, eu entro na faculdade para meio que para fazer uma faculdade, porque eu tinha terminado o segundo grau muito cedo e fiquei meio que trabalhando de muitas coisas. Eu trabalhei fui faxineiro de um hospital, eu trabalhei de hold de uma banda, então meio que eu fazia alguns bicos. Acho que o único emprego mais fixo que eu tive foi mesmo de auxiliar de serviços gerais, que era um nome bonito para faxineiro. Em algum momento a minha mãe falava muito sobre fazer uma faculdade, então eu fui a primeira pessoa da minha família, assim, da família da minha mãe, a terminar o ensino superior, a ter um ensino superior, me formar. Então eu entrei na faculdade meio que para ter uma faculdade para arrumar um emprego, assim, a faculdade era meio que o caminho para trabalhar, então, e na verdade não teve nenhuma história glamurosa com a publicidade, não tive um romance, eu amava comerciais, não, eu peguei um guia do estudante, li todas as profissões que tinha, e vi jornalismo, eu gostava de ler na época, já estava me interessando por leitura, vi jornalismo, a profissão que tem que ler muito, você vai escrever matéria no jornal, eu falei, vou fazer jornalismo. E eu entrei para fazer jornalismo, no meio do período, por acaso, todos os meus amigos que eu fiz na faculdade iam fazer publicidade, e aí eu escolhi fazer publicidade. Então eu entrei na publicidade meio que por acaso. E entrei meio na redação, meio que por exclusão, assim. Quando eu entrei para fazer publicidade, comecei a descobrir as profissões e comecei a ver que, pô, tá, beleza, atendimento, o cara tem que falar inglês e ser muito esperto com o público, falar com o público, então não era o meu caso, não falava inglês, não sei lidar muito bem com as pessoas. Foi meio que por exclusão, falei, beleza, vou ser criativo. E para ser criativo, o diretor de arte precisava ter um computador, e eu não tinha computador em casa, eu falei, então eu vou ser redator. E foi meio que assim, começou meio que por acidente, assim. E demorei muito, porque depois eu arrumei um emprego que eu pegava essa grana para pagar a faculdade, então demorei muito para estagiar, demorei muito para. Então, assim, eu entrei na faculdade tarde, eu entrei com 21 anos, tarde, né? Não é tarde, mas tarde para os padrões, né? Não existe tarde para o estudo, então eu estudei. Entrei na faculdade com 21 anos, então quando eu comecei a estagiar, eu já tinha meio que 25, 26 anos, assim. Já foi o fim da faculdade. E aí eu consegui estágio, assim, eu não tinha um portfólio, assim, não tinha feito uma Miami School, não tinha feito um curso de portfólio da SPM no Rio, na época era referência lá no Rio de Janeiro. Então eu lembro que eu comecei a fazer, tinha na época no Rio muitos concursos de criativos, assim, que você ganhava estágio. Então eu juntei com os amigos da faculdade, a gente trabalhava na agência júnior da faculdade, então eu juntei com os amigos e a gente começou a fazer concursos atrás de concursos, assim. E isso foi onde eu consegui as primeiras vagas de estágio. Eu fui finalista de um concurso em Paraty, e aí eu consegui uma vaga de estágio na Santa Clara, na época, aqui em São Paulo, que era uma agência nova, agência que estava bem no hype no momento, assim. E aí
minha carreira, minha vida na publicidade muda quando eu consigo esse estágio na Santa Clara, em São Paulo, que eu vim para cá, vi o mundo da publicidade de São Paulo, vi as coisas acontecendo. A Santa Clara estava quente pra caramba na época. E aí, só que eu não tinha terminado a faculdade, meio que eu deixei a faculdade rolando e vim fazer o estágio, assim, foi uma coisa meio ao mesmo tempo. Mas aí eu volto para o Rio depois, porque eu precisava terminar a faculdade, porque imagina, minha mãe ia me matar se eu não terminasse a faculdade. Eu voltei para terminar a faculdade. E, de novo, não era uma faculdade muito de elite, não era uma das principais faculdades. Então, eu costumo dizer que a faculdade teve um papel importante para mim de formar o meu senso crítico assim, das coisas mesmo, assim, de estudar filosofia, de estudar teoria da comunicação, porque eu estudei em colégio público a minha vida inteira. Então, quando eu chego na faculdade, eu já tinha um ensino meio deficitário. Existe essa palavra deficitário? Acho que sim. Um ensino meio precário para a faculdade, mesmo para os padrões de uma faculdade mais popular, entendeu? Uma faculdade não era de elite, mas o meu ensino já era muito precário. Então, a faculdade forma muito para mim o meu senso crítico. Mas como publicitário mesmo, assim, como redator criativo, a faculdade acaba me dando meio que um padrão, uma visão geral, assim. E aí eu vou aprendendo muito depois nesses estágios. Então eu volto para o Rio, fiz outro concurso, aí eu ganhei um estágio em uma outra agência, que já era uma agência legal no Rio, que era a Casa da Criação. Estagiei lá por um tempo, e aí eu já tinha terminado a faculdade, não podia mais estagiar, então fiquei aí também, depois que saí desse estágio, fiquei uns 6, 7 meses procurando emprego. E aí consegui emprego na minha primeira agência mesmo, contratado. E rapidamente eu vim para São Paulo, assim, trabalhei no Rio, tipo, 3 meses, assim, como funcionário. Eu trabalhei muito pouco no Rio de Janeiro, eu trabalhei 6 meses como estagiário, um mês como funcionário, e vim para São Paulo numa agência também muito pequena, era uma agência do Rio que estava abrindo aqui. E, cara, fiquei em São Paulo por uns 2 anos nessa agência de 5 pessoas, assim, fazendo trabalho, rodando portfólio, fui em dezenas de pessoas. Até que aí pintou uma vaga numa agência legal, que na época era a Moody, que estava lançando a cerveja Devassa. Era tipo, uma agência pequena, mas que tinha um trabalho grande, assim. Então, já é uma agência média, na verdade, né? Não é uma agência pequena, uma agência média, e tinha um clientão, e isso acabou atraindo outros clientes, e aí meio que eu fui para a Moody, aí que sim começa a minha carreira, já numas agências de grande porte, assim, de 2010, eu entrei na Moody em 2010. Eu cheguei em São Paulo em 2008 e entro na Moody em 2010. Então, fiquei 2 anos na staff, na época, aqui em São Paulo, e aprendi muito na staff, foi muito legal isso, porque foi um tempo para maturar muita coisa, e um tempo para me acostumar com essa cidade muito louca, assim. Então, deu 2010 para lá e sim a carreira embala. Então, assim, fui muito, mas ao mesmo tempo com muitas dificuldades, porque eu, que é engraçado isso, e a gente vai chegar nesse assunto, imagino logo, porque eu acho que essa pergunta também vai cair, que é assim, eu sempre fui o único negro no departamento de todas as agências que eu trabalhei, na criação de todas as agências que eu trabalhei. E eu demorei muito para me dar conta disso também, assim, que eu era o único, não só negro, mas o negro periférico, assim. Eu demorei muito para me dar conta disso, para cair a ficha disso. Então eu vim trabalhando e vim enfrentando dificuldades para entrar nas agências e, cara, imagina que eu fui em mais de 80 pessoas rodando portfólio em São Paulo para tentar entrar numa agência, quando eu trabalhava na agência pequena. E até ter essa oportunidade na Moody com Aaron Sutton, então Aaron Sutton, meu grande responsável pela minha carreira na propaganda. Eu nunca passou pela minha cabeça que poderia ser preconceito, ou poderia ser porque eu não tinha o privilégio, ou poderia ser não, porque eu era periférico e tal. Eu demorei muito para ter esse raciocínio. Mas aí, então é meio isso, assim, eu não venho do lugar padrão da publicidade, eu não venho dos lugares comuns, dois publicitários, sabe? Não fiz intercâmbio, não falo inglês fluente, quer dizer, agora sim, porque tive o privilégio de estudar, então foi realmente, eu venho de um lugar bem diferente, assim, que graças a Deus hoje tem outras pessoas que vêm desse lugar que eu venho. Aham. Acho que é isso. E onde você está hoje? O que você faz hoje? E como que surgiu a ideia de criar a Escola Rua? Então, hoje eu sou redator sênior na Young Rubicon, e antes eu estava na África, então o Pitangui, que é o VP de criação lá na Young, e o Beto Rogoshi, que é o diretor de criação na Young, eu trabalhei com eles na África quando eu estava lá. E aí o Pitangui foi para Young, depois de muito tempo ele contratou o Beto, e aí acho que depois de um ano ele contratou o Beto, e acho que depois de um ano o Beto me contratou.
Então, meio que eu fui para Yang com os caras que eu já conhecia, com os caras que já gostavam do meu trabalho, que já me respeitavam e tal. Então, hoje eu estou na Yang, eu faço muito algumas contas eu faço muito Itaipava, cerveja Itaipava, pelo meu histórico, já trabalhei muito tempo com cerveja. Fiz muito Santander, que era uma conta que tinha lá, eu fui para atender Santander, fiz muito Santander. E faço bastante algumas coisas de Vivo, que é um dos maiores clientes da casa, e da Yang. Então, assim, não tem grupo certo lá na Yang, né? Então você pega job de todos, mas eu faço muito Itaipava, Shell e algumas coisas de Vivo. E, e cara, assim, é um trabalho que eu adoro ser redator, né? Tipo, eu acho um grande privilégio poder trabalhar com criação publicitária no nosso país. E para mim é um grande privilégio poder ser redator, poder viver de escrever, sabe? Eu acho que é uma das coisas mais incríveis que eu já consegui na vida. Então eu acho do caralho tudo que eu faço. Eu não sou dessa vibe da. Eu costumo dizer isso, né? Eu não sou nem muito ao mar, nem muito à terra. Então eu não sou da vibe que acha a propaganda a coisa mais maravilhosa do mundo e fundamental para o planeta e que, cara, aquela coisa vivo de propaganda e respiro isso. Mas também não sou da galera que fala mal de propaganda, que fala que tudo é uma bosta, que eu trabalho num lugar ruim, porque as coisas que eu faço ruim. O pior job para mim ainda vai ser legal, sabe? Então, eu não costumo falar mal, acho do caralho o lugar que eu trabalho, do caralho as pessoas que eu trabalho com um monte de gente fera, assim, então acho que pra mim é legal. É, e aí a outra pergunta era sobre a escola rua, né? A ideia da escola rua, na verdade, ela me vem. Eu demorei para chegar nessa ideia, mas em 2000 e aí posso contar em 2016, quando meu filho nasce, o Murilo. Na verdade, aí eu escrevi um texto no Facebook na época falando sobre isso, sobre, cara, como que as pessoas não me conheciam e eu estava ali, as pessoas achavam que eu era mais uma pessoa da publicidade. Então era meio que contando isso, contando de onde eu vi, contando qual era a minha origem, contando que, cara, eu era o cara da faxina, eu limpava o chão, então falando mais ou menos sobre isso. E esse texto viralizou muito, 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 muito. Na época, puta, saiu naquele como chama aquele Catraca Livre do Jim Stein, né? Era o Catraca Livre do falecido Jim Stein. Saiu no Catraca Livre, saiu um monte de lugar, tipo, e aí eu comecei a receber um monte de convite, me chamaram para ir no Faustão, me chamaram para ir, sabe, essas coisas assim, meio malucas que acontecem na vida. E foi um texto que viralizou muito, 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 e eu fiquei muito conhecido, assim, sabe, tipo, mais de 60 mil compartilhamentos, então foi uma coisa meio louca na minha vida, quando meu filho nasceu. E aí, nessa época, eu comecei a ser chamado para dar muitas palestras e muito conversar com muita gente, desde ensino médio, faculdades, em congressos. E quando eu fui rodando esses congressos, fui tendo essas conversas e falando um pouco sobre mim, contava um pouco sobre a minha origem, contava um pouco sobre onde eu cheguei. E aí eu comecei a fazer muita palestra para estudantes do ensino médio. Estudantes estavam na pré-vestibular comunitário, né? Em várias regiões. E também comecei a fazer muita palestra para menores detentos, né, que estavam em medida socioeducativa. Nessas conversas começou a me acender a luz, porque muitos deles se interessavam por publicidade, falavam que iam fazer faculdade, eu quero fazer faculdade de publicidade, e tal, eu queria ser criativo, como é que é o caminho, porque eu vejo muito difícil. E aí começou a cair minha ficha de quão poucas eram as pessoas com a mesma origem que eu dentro da criação das agências. Ou dentro das agências no geral. Né? Então, e aí eu começo a procurar uma ideia. E aí eu comecei a tentar achar algum caminho para isso. E na época eu tinha um projeto que chamava Eu Livro, que eu recolhia livros que as pessoas doavam e levava para esses jovens de comunidade, levava para os jovens em medida socioeducativa, então eu distribuía livro. E aí eu comecei a pensar numa solução. E foi aí que eu cheguei. Eu fui chamado para dar aula na Miami School, na verdade. Fui chamado para conhecer a Miami, já um namoro ali para dar aula na Miami School. E quando eu cheguei lá, que eu conversei muito sobre a Miami School, eu falei, cara, é isso que a gente precisava de uma escola assim. Precisava de uma coisa assim. Mas ainda era uma coisa muito. Na minha cabeça, era uma coisa muito embrionária, assim. Só que eu cheguei aí, eu trabalhava na agência com um grande amigo meu, que é o Vinícius CPS, que o Vini estudou comigo na faculdade lá no Rio. É um dos meus amigos que vieram para São Paulo. E o Dudu, que é o meu outro amigo, também vai participar dessa história mais à frente.
Então, assim, são os caras que deram comigo. O primeiro concurso que eu fiz, que eu passei, foi junto com o Vini, a gente criou junto a peça. E aí eu comentei essa história com o Vini e ele falou, cara, o Pedro e o Lucas Arantes, que trabalha na Crispin Porter, e o Pedro que trabalha no Google hoje, eles têm uma ideia de fazer uma escola e tal. Eu falei, como assim? E daí fui almoçar com os caras, eles me contaram a ideia deles, que era fazer uma manhã med school de graça para pessoas que não podiam pagar. E daí eu falei, cara, é o seguinte, vocês perderam a ideia, porque eu vou fazer, se vocês não fizerem, eu vou fazer. Então eu meio que roubei essa ideia da escola rua dos caras, sacou? E eu falo isso, os caras ficam que nada, cara, você fez tudo, mas eu roubei mesmo, roubei, roubado, assim. E só que eu demorei muito tempo para fazer, demorei uns 2 anos, assim, procurando uma forma, um lugar e como olhar as pessoas. Eu tinha um projeto, eu desenhei toda a escola, como ela ia funcionar, mas demorei para fazer. E consegui botar essa escola de pé lá na Yang. Quando eu fui para lá, eu contei a minha ideia para o Pitangui, já cheguei falando da ideia, e depois o Jeff Martins, que é o diretor de Jeff Martins, eu tô achando que eu estou falando o nome dele errado, mas enfim, o Jeff, que é o diretor de piada Yang, quando o Jeff chegou lá, eu já tinha comentado, primeiro assim, eu sou desses caras assim, que eu começo a falar que estou fazendo antes de fazer, porque aí eu sei que as pessoas vão engajando e as coisas vão acontecendo, entendeu? Então eu tô confundindo o nome do Jeff, tá, gente? Eu passei um monte de tempo falando nas palestras que eu ia que eu já estava fazendo Jeff Martins. Eu já estava fazendo a escola rua. Então eu falei num monte de lugar que eu já estava fazendo. Mas na verdade eu só estava no papel. Só era um caderno meu. Eu tenho um monte de cadernos e tinha um caderno. Escola rua e estava lá no papel como funcionar. Eu fiquei falando o que eu estava fazendo. Então quando o Jeff entrou lá, ele me chamou e falou: Cara, eu entrei aqui, a gente vai ter uns projetos de diversidade, de inclusão. E aquela escola que você estava fazendo? Aí eu falei: Então, vamos fazer aqui. E aí a gente começou fazendo a Yang e deu certo a primeira turma da Escola Rua presencial lá na Yang. Então a gente fez uma turma com. E como é a Escola Rua, e agora eu conto, a gente fez uma turma que eram 14 alunos. Focamos em criação, porque era a área que eu dominava, eu queria fazer para a agência inteira, mas eu precisei fazer modelo de startup, começar pela área que eu dominava, que era a criação. 14 alunos, 7 diretores de arte, 7 redatores, num curso de 10 sábados o dia inteiro. E aí quem dá essas aulas são os profissionais da Yang. Então a galera da criação da Yang que se prontificou a dar aula. Então cada sábado uma dupla de criação da aula sobre um tema. Então a gente tem sobre títulos e sobre fonte, escolha de fonte, referência de design e texto, long copy, roteiro, aula sobre fotografia. Então, a dupla dá aula separada. De manhã, geralmente, as duplas ficam separadas, tendo aula de redação e direção de arte. De tarde, elas juntam para fazer um exercício. E o curso totalmente focado em que, no fim desses 10 sábados, eles tivessem um portfólio que eles pudessem mostrar para o mercado e arrumar emprego. Então, era focado em empregabilidade, assim, ensinar e ter um portfólio. E a gente fez o recorte de selecionar alunos de pessoas que aí eu vim pela minha experiência e como eu era, né? Jovens de periferia, jovens de comunidades de regiões periféricas, que já estivessem pagando a faculdade, já estivessem no final da faculdade, ou seja, já fizeram um esforço, a família fez um esforço para pagar aquela faculdade, mesmo faculdades mais periféricas, e a gente recortou para faculdades dessas regiões, e que a família fez um esforço para pagar essa faculdade. Esse cara queria ser criativo, mas ele estava no último período da faculdade e não tinha nenhum portfólio ainda. Então a gente focou bem nessas pessoas na primeira turma, recortamos assim e fizemos algumas metas mínimas. Então, a turma da Escola Rua ela só começa se tiver pelo menos 50% de mulheres, não começa com menos de 50% de mulheres. A turma não começa com menos de 70% de negros, só começa com mais de 70% de negros. E a turma não começa com menos de 30% de LGBT. Não tem start. E a gente faz todo o esforço do mundo e luta para tudo para que tenha pelo menos um aluno trans. É muito difícil às vezes encontrar porque, né, os trans nem na universidade ainda estão. Então a gente tem que fazer algumas concessões, mas na primeira turma ela iniciou com um aluno trans que depois até arrumou um emprego e foi trabalhar com o que ele queria, que era cinema. Então configuramos a primeira turma assim e, cara, foi um sucesso, foi demais. Assim, a gente terminou e a gente terminou em fevereiro. A gente hoje já está com 7 alunos empregados em grandes agências aqui de São Paulo e outros ainda a pandemia atrapalhou um pouco, mas os outros já estão se encaminhando também para conseguir. E a gente tem uma segunda turma programada, que era para ter começado, mas aí veio esse tempo louco de isolamento, então a gente tem uma preferência por fazer turmas presenciais,
porque a gente acha isso importante, as pessoas entrarem, ocuparem o espaço, estarem dentro das agências. Mas a gente começou agora a programa online, então muito curso online da Escola Rua. Teve um curso agora de escrita criativa com o André Cassu, que foi lindo, foi além da publicidade, então foi um curso lindo, as pessoas dividindo experiência. A gente vai ter um curso agora com o Diego da EKQA, que ele vai falar sobre como começar esse caminho de ter ideias para as marcas. A gente tem um curso de redação agendado com o meu grande amigo Dudu Barcelos, que fez faculdade comigo lá em Niterói também, fez os concursos comigo lá também na época. E o Dudu, ele mora, assim, morava no Morro de Santo Inácio, que era uma região chamada Largo da Batalha, e o Dudu morava numa comunidade muito próxima minha também. Então, apesar de ser branco, também é lá do Rio de Janeiro, também de comunidade, então, assim, mora no bairro muito próximo. E aí eu falei que o Dudu ia voltar na história porque o nome da escola Rua foi o Dudu que deu. Porque eu mandei mensagem para ele e falei, cara, a gente precisa fazer um brainstorm do nome. E aí a gente passou uns 2 semanas, eu falei, cara, você nem pensou, né? E ele respondeu, cara, eu só pensei em um, que é na rua. Aí eu, puta, liguei para ele e falei, cara, não é na rua, é rua. A gente tira o na. Então ele fala que eu sou o cara do Napster lá que tirou o D, do D Facebook, tirou o D. Tirei o nada do nome da Escola Rua, então foi o Dudu que deu o nome. E aí, por fim, a Escola Rua é meio que isso, é um movimento e é um projeto que a gente imagina de código aberto. Eu não faço a Escola Rua sozinho, tem o Rodrigo Genásio lá da Yang, que é um gerente de projetos que, cara, praticamente é o coração da Escola Rua, o Edu Cirilo, Maiara Ribeiro, Thaís Gorda, o Jeff, todo mundo ajudou muito esse projeto a ficar de pé na Yang. Agora a gente tem a Tamires e o Felipe Santos, que ajudam muito a Escola Rua Online a ficar de pé. Então tem sempre muita gente engajada nisso e é um projeto que eu gosto e acho que é para isso, é para dividir com as pessoas. E um projeto de código aberto. Então, assim, outras agências estão abraçando para fazer Escola Rua. A gente conta como é que a gente possa fazer turmas. Tem empresas já interessadas. Então, a gente está fazendo um projeto de Escola Rua em empresas, em consultorias. Então, vai ter um monte de células da Escola Rua espalhadas por aí. E é para isso, é para espalhar, é para que mais pessoas possam entrar. Não é um projeto para mim, não é uma empresa para mim, é só uma coisa que eu quero. A gente falou muito isso sobre o curso de ontem, sobre portas, assim. Então é uma forma de abrir as portas, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Sobre a gente conseguir abrir a porta e botar para dentro o máximo de pessoas que a gente puder. Falei pra Cara, caramba, né? Perdão. falou muito. Mas foi lindo. Eu amei. Eu já tinha escutado a história, mas, tipo, escutar de novo foi incrível, porque eu acredito muito nisso, no que você faz. E ouvindo você falar, é tipo, cara, é isso, assim, a gente precisa fazer esse tipo de iniciativa, que é um pouco do que eu tô tentando fazer no Philly School também, mas eu acho que você tem um viés de impacto social, assim, muito forte, né? E isso é um tema que eu tenho estudado muito. Eu até vou fazer um MBA em gestão de negócios de impacto, porque eu acho Legal. que cada vez mais as pessoas precisam colocar energia nisso, assim, sabe? A gente tem um papel no mundo, assim, né? Que eu acho que a gente precisa aproveitar para conseguir fazer coisas boas. Então é demais escutar você falando. E para mim essa conversa podia acabar aqui, porque tipo já foi incrível. Mas eu queria falar assim sobre a escola. Você já explicou bem o que vocês fazem, mas talvez uma pergunta um pouco redundante, mas só para reforçar, qual que é o objetivo, assim, qual que é o problema que vocês querem resolver na sociedade? Uhum. Não sei se na sociedade, pode ser muito grande a sociedade, mas eu acho que na nossa micro-sociedade de mercado de agências e mercado de propaganda. E por que eu falo micro, assim, porque eu costumo dizer isso, falei isso em alguns momentos já. Eu acredito muito na mudança no micro, assim, sabe, assim, eu não posso. Eu acho que todo mundo pode promover uma mudança. Então, porque às vezes a gente fica esperando sempre as macro mudanças, tipo, cara, eu não consigo impactar o planeta inteiro, eu não consigo mudar o mercado da comunicação. Mas você pode promover uma mudança, sabe? Você pode conversar com uma pessoa, você pode indicar uma pessoa e você já está promovendo uma mudança naquela vida ali daquela pessoa. E mudar uma vida já é muita coisa, sabe? Então eu acredito nessas micro mudanças. Então acho que o problema que a Escola Rua tenta resolver, eu acho que a gente tenta não sei se resolver ou pelo menos provocar a discussão e provocar esse incômodo ali, que eu acho que também isso, mudança vem do incômodo, né? A gente precisa agitar alguma coisa para provocar mudanças.
que eu acho que é realmente a gente abrir as, como eu falei, abrir as portas e incluir mais cabeças diferentes nesse mercado. Então, assim, o mercado, assim, eu gosto de reforçar isso, assim, cara, a publicidade brasileira, cara, foi construída até hoje e brilhantemente, tá? Por mentes de classe média altíssima, sabe? Empresários e filhos de empresários e gente que teve o privilégio de estudar, sabe? Gente que tipo, a classe baixa da publicidade, as pessoas que se consideram classe baixa na publicidade ainda são classe muito, muito, muito mais alta do que da onde eu venho, sabe? Então, assim, então a publicidade ela é formada e foi brilhantemente construída. Nós somos uma indústria muito respeitada no mundo de publicidade e a gente construiu. Mas eu acho que a publicidade brasileira ela já foi até onde ela podia ir com essa classe, entendeu? Tudo no Brasil já foi até o topo. E agora, para a gente ir mais, cara, para a gente extrapolar isso, para a gente continuar crescendo, para a gente continuar tendo as ideias mais incríveis, para a gente continuar tendo as soluções para os clientes mais incríveis, principalmente nesse momento do mundo, um mundo hiperconectado, um mundo pós-digital, agora um mundo que vive uma pandemia, sacou? A gente precisa das mentes mais diferentes ali. Então, tem uma frase que não é minha, mas é de um criativo londrino, que eu não me recordo o nome agora, enfim, mas ele é uma lenda da criação inglesa e até Sir. É, e ele fala muito, é um dos primeiros caras que eu ouvi falar sobre diversidade na propaganda, tá? Então, isso há muito, muito tempo. E ele fala uma coisa que assim, que os donos de agência hoje, os diretores de criação hoje, deveriam estar procurando colocar na mesa jovens que ele não entende e não os jovens que ele conhece, que ele entende e que ele se identifica, entendeu? Então eu acho que é muito sobre isso, é muito sobre colocar na mesa das agências. Para mim, assim, a nossa solução que a gente tem para o mercado é isso, tentar colocar dentro das agências as pessoas que não fazem parte daquele grupo ali, entendeu? Que não se vestem igual, que não consomem as mesmas coisas, é trazer de longe, sabe? É trazer, cara, da periferia, então colocar na mesa. Então, esses dias mesmo eu vi a foto de um aluno da escola rua, cara, ele postou no Facebook, assim. E eu lembrei muito daquele do Chavoso da USP, sabe? Aquele menino que usa Juliette na USP, usa umas camisas listradas lá, acho que é aluno de sociologia. E aí eu vi esse aluno da escola rua, que trabalha numa grande agência hoje, e ele completamente vestido assim, sabe, como o Chavoso tava de Juliette também, aquele óculos Juliette, sabe? No rosto e tal, e todo chavoso assim. E eu pensei logo nisso, falei, cara, você imagina o choque que é esse cara dentro de uma agência, entendeu? Porque a agência tem essa coisa de cabeça aberta, somos diferentes, mas na verdade só diferentes dentro daquela bolhazinha ali. Então acho que é sobre isso, acho que a gente romper essa bolha e trazer essas pessoas para dentro, mas incluir mesmo no mercado e dar essa possibilidade. Eu acho que é muita possibilidade de você realmente entrar. E eu acho que de igualar um pouquinho esse jogo, sabe? Tipo assim, cara, pegar essa galera e tá tudo bem, agora eu vou te dar os melhores profissionais para te dar aula e você ter um portfólio. E aí vamos enquadrar esse jogo e ver se a gente não consegue entrar, sabe? Porque assim, eu vou matando as desculpas, né? Que tem sempre isso. Né? Ah, mas por que você não contrata alguém com diversidade? Ah, mas porque não tem portfólio. Ah, mas porque não está preparado. Ah, porque não conhece o dia a dia da agência. Então a gente vai meio que limando essas desculpas. Ó, tem portfólio, está preparado, conhece o dia a dia da agência, quer entrar. Qual é a questão agora? Foi meio que sobre isso, é sobre meio que abrir portas mesmo, sobre botar para dentro essa galera. Massa. Só fazer um parênteses aqui para explicar o porquê que o Felipe está aqui, na verdade. A gente fechou uma parceria entre a Escola Rua e o Free School, porque a gente tem essas bolsas integrais, né? Cada aluno que compra e paga abre uma vaga gratuita para uma pessoa que não tem condições de pagar nem a versão mais barata para conseguir fazer esse curso e ter acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento. Só que eu sozinha não consigo alcançar essas pessoas, porque o foco é que sejam pessoas de periferia, de baixa renda, negros, trans, etc., que são pessoas que eu não tenho conhecimento, né? Eu não sei onde elas estão, então eu preciso de uma ajuda para encontrar essas pessoas. E o Felipe chega um pouco para trazer essas pessoas para dentro do Philly School. E eu concedo as bolsas para as pessoas que se inscrevem. E a ideia é que as pessoas da rede da Escola Rua sejam também alunos do Philly School. Então, uma pergunta que, assim, talvez, não sei, né? Eu acho que
do meu lado, pode ser uma pergunta que parece meio idiota, mas eu acho que não existem perguntas idiotas, que é Exatamente. por que que, por que que é tão difícil de encontrar negros e gente de periferia enfim, na indústria criativa, na comunicação, na publicidade? Rapaz, me fizeram essa pergunta esses dias aí numa palestra também. Eu acho que é complexa essa resposta. E eu acho que. Mas eu acho que é uma resposta assim, que todo mundo sabe qual é a resposta, mas muita gente não parou para pensar na resposta. Então, eu acho que, assim, primeiro, sei lá, quando o professor Silvio de Almeida lá estrutura o pensamento dele nos três níveis de racismo: o racismo estrutural, o racismo institucional e o racismo pessoal, individual, acho, não lembro exatamente o termo. Eu acho que é importante a gente pensar nessa coisa macro. Assim, a gente vive num país com racismo estrutural muito grande, muito, muito grande. Então e você imagina que o trabalho criativo, o trabalho de criatividade, pensar criativamente da indústria criativa, né, é um trabalho muito de elite nesse país. Muito, muito de elite, né? Então você pensa que, cara, pensando claramente, trabalhar dentro de uma agência, a gente está sentado no ar-condicionado, numa cadeira que custou R$ 300, com um MacBook na frente que custa R$ 20.000, pensando em ideias para a marca, sabe? Pensando, não é nem braçal, trabalhar intelectual. Então, é um trabalho muito de elite. E não só a publicidade, como todos os outros trabalhos de elite que a gente pensar de elite intelectual. Então, se você pensar em literatura, se você pensar em arquitetura, se você pensar. Todos os trabalhos de elite intelectual nesse país, eles são trabalhos ocupados pela elite econômica, sabe? Então já tem um racismo estrutural aí que assim os negros não conseguem acessar esse mercado. Então, e aí te fala assim de quantos diretores, qualquer cadeia criativa, quantas pessoas em diretoria pretas você vê, sabe? Pele preta mesmo, quantos diretores em qualquer, e não na publicidade, qualquer elite dessa indústria criativa, vamos focar só na indústria criativa. Diretor, cara, diretor de cena, acho que tem uma pesquisa que umas meninas fizeram agora, há pouco tempo que eu tive acesso, de 360 e poucos diretores de cena, quatro ou três são negros. De 360, sabe? Três são negros. Eu nem sei em porcentagem quanto isso é, cara. Então, assim, é ridículo. Então, assim, a gente não. O, a construção da nossa sociedade que veio até aqui faz com que a gente nem consiga pensar em acessar esses lugares. É como eu falei, eu cheguei na publicidade por acidente. Se eu tivesse pensado e se eu soubesse, porque eu não sabia, foi minha ignorância mesmo, eu não sabia o que era publicidade. Se eu soubesse o que era publicidade, se eu soubesse como é feito o trabalho publicitário e quem faz o trabalho publicitário, eu nem tentaria, eu tenho certeza que eu teria desistido antes, sabe? Eu nem tentaria tentado chegar aonde eu tô, eu nem tentaria ocupar esse espaço, porque eu teria desistido antes. Então, esse racismo estrutural já coloca a gente nesse lugar. A segunda coisa que eu acho muito, muito difícil, aí, focando no mercado publicitário, é que assim, a gente precisa romper com esse método de contratação baseado em indicação. A gente precisa romper com esse método, a gente precisa acabar com esse método, colocar uma bomba e dinamitar ele. Porque, cara, você só indica quem você conhece. E você só conhece quem está na sua bolha. Então a publicidade fica se retroalimentando da bolha. Você é o amigo do amigo do amigo que sempre estudou na mesma faculdade, que mora no mesmo bairro, que faz parte da mesma galera, que frequenta o mesmo bar. Então é só isso. Então a gente precisa romper com isso, a gente precisa estourar essa bolha. Não dá mais para publicidade contratar baseada em indicação, entendeu? Esse método ele está gerando essa mini comunidade de publicitários que são da mesma origem. Então, o que eu falo todo dia, que talvez a escola rua é isso, é romper com esse método. Então, muita gente me pede indicação de pessoas para trabalhar, porque e eu procuro indicar pessoas exatamente que eu não conheço. Inclusive, eu falo, ó, vou te indicar três pessoas que eu não conheço, mas que tem aqui o trabalho, eu conheço o trabalho, mas assim, ó, não, elas são de outro círculo. Porque até eu já estou numa bolha, sabe? Até eu já vivo uma bolha dos alunos da escola rua, dessas pessoas que eu convivo aqui, ou da publicidade, pessoas que já acessaram e já conhecem o mercado. Então eu já estou numa bolha, eu já não posso é, usar esse caminho. Então já tem que começar a estourar. Apesar da minha bolha ser diferente da bolha publicitária, eu já tenho que começar a estourar também. Então acho que é isso. Acho que a bolha faz a gente ter contratado essas pessoas, sabe? Faz a gente contratar assim. Faz ser difícil ser contratado essas pessoas. Minhas respostas são muito longas, Denise. Me corta.
Não, tá sendo ótimo. Mas ó, é uma coisa que eu pensei também, assim, né? Agora que você tá trabalhando na Young e você é redator sênior, você tá dentro da bolha, né? Você é o cara, você é o negro redator. Então, tipo, para você já é uma coisa um pouco mais fácil, digamos assim, né? Agora, para você trazer outras pessoas que, enfim, não são dentro da bolha para dentro da bolha é uma questão estrutural imensamente difícil, que não é uma iniciativa só que vai acabar com isso, é um sistema, né? Uma coisa conectada à outra e Sistema. todo mundo Sim. precisa fazer um movimento. Aí, assim, e por isso que eu acredito nessas micro revoluções, assim, né, cara, micro mudanças, né? Porque imagina, cara, eu tô lá na Yang e óbvio, agora eu tô conseguindo, e a gente, eu tô não, né? A gente tá conseguindo, toda a galera envolvida na Escola Rua, impactar outras áreas, outras empresas. Então imagina que essa parceria com a Free School, cara, vai impactar ainda mais gente, entendeu? E eu acho, aqui cabe um parêntese, que é muito importante o lance da Free School, porque ele tem uma função e uma cabeça muito grande, que é o que eu penso, de monetização da pessoa, entendeu? De eu conseguir que aquele cara gere uma renda para ele com o capital intelectual dele, entendeu? Que é o objetivo da escola ruim. Então, se eu não quero ensinar publicidade para a galera saber, eu quero ensinar publicidade para você arrumar um emprego, entendeu? E com o Freela School, cara, você consegue ensinar uma coisa que esse cara vai gerar uma renda, entendeu? E gerar renda para a galera que está nessa faixa é mudança de vida, entendeu? Então você imagina que outro dia um aluno da escola rua conseguiu um emprego e me mandou mensagem dizendo assim, cara, esse é o meu salário, o maior salário que a minha família já ganhou. Então isso é uma mudança de vida. E é uma, mas cara, você mudou uma família, entendeu? Não um cara. Então é isso que a gente precisa entender, que essas micromudanças são muito importantes, porque se um aluno fizer a Freela School, uma pessoazinha só fizer a Freela School e ele entender como ele pode fazer para valorizar o trabalho dele, vender esse trabalho e trabalhar com isso, cara, você está mudando a vida do cara, isso é muita gente, isso envolve muita gente, entendeu? A mudança na minha vida mudou minha família inteira. Então é disso que a gente está falando. E aí eu me esqueci completamente do cara pergunta. Não era uma pergunta, foi mais. Só tava puxando um outro galho. Mas aí eu lembrei de. Teve o primeiro aluno que eu concedi a bolsa, o Eloy. Eloy, se você está assistindo isso agora, oi. Ele passou um feedback muito legal, que ele falou assim, enfim, ele falou muita coisa incrível, mas ele falou que a parte da grana é muito importante para ele, vem do complexo alemão, então ele também, né, tem um outro contexto completamente diferente. E ele falou assim que ele está acostumado com números muito pequenos, né? Até 2 salários mínimos. Então, para ele, cobrar muito é um grande tabu, assim, né? Tipo, eu não mereço isso, sabe? Tipo, para ele Uhum. não tem como ele fazer um orçamento com mais de R$ 2.000 e achar que ele merece aquilo, porque ele nunca viveu isso. E aí eu trago, Total. óbvio, uns salários muito maiores e números muito maiores que as pessoas vão olhar e falar: isso é possível e tá, talvez não consiga chegar lá amanhã, mas isso em algum momento pode ser que seja uma realidade, né? Então acho que E realmente tem tem. Pode falar. dois caminhos aí que eu vejo, duas coisas que vão completamente de encontro uma à outra, né? Elas vão de encontro mesmo, elas vão se chocando. Que é assim, ó, por um lado, vem essa a construção que fez a gente achar que o nosso trabalho não vale tanto, ou que tá bom, assim, tipo, ah, eu ganho R$ 2.000 já, tá bom, porque, tipo, todo mundo que eu conheço ganha menos que eu, já ganho um salário bom, sacou? E, tipo, não mereço ganhar mais, não mereço ser, já ganho uma grana boa, não mereço mais, então você vem e fala. E do outro lado, vem também toda uma estrutura que acha que tem que pagar menos pra gente, porque acha que tá fazendo um favor, entendeu? Que assim, pô, estou contratando um serviço de mas, pô, estou contratando um serviço desse, do moleque negro lá, o cara ainda quer me cobrar. Aí, olha só, onde já se viu, ainda quer me cobrar o valor de um branco, sabe? Então, vem essas coisas que vão se chocando. E quer dizer, o cara ele já acha que ele não pode cobrar mais, e vem do outro lado o cara que acha que não tem que pagar um valor justo para ele. E isso, obviamente, projetando para um serviço de freelancer que é ainda mais duro, que numa agência também é assim, sabe? Os caras vão contratar aqui, então vamos contratar dois profissionais de emprego. Ah, mas paga tanto aí que tá, já estou pagando alguma coisa, estou contratando, o cara ainda quer salário alto, sacou? Então, e, e vem dessa construção desse racismo estrutural que a gente estava falando. Então, acho muito, muito, muito importante uma escola como a sua que consegue colocar, e por você estar dando esse acesso, e mais uma vez essa porta, e aqui, gente, eu agradeço por todos que virão e que irão te agradecer,
É por isso que você mostrar para essas pessoas que, cara, olha só, o seu trabalho intelectual vale grana. Porque a gente, de uma construção, a gente acha que o trabalho dos negros é trabalho braçal, entendeu? O nosso trabalho intelectual não vale tanta grana, sabe? Não é rentável, não é monetizável. Eu acho muito importante essa parte de você falar, olha, cara, você precisa cobrar, você precisa saber cobrar, como valorizar o seu trabalho, como se posicionar. Então, eu disse, puta, cara, eu vi lá todo o escopo da escola, como você passou, e eu acho sensacional, assim, ter o acesso a esse estudo e poder entender como fazer isso, como viver disso, sabe? Eu acho brilhante. Obrigada demais por todos os elogios. A gente está chegando no final e eu vou fazer uma última pergunta para fechar com chave de ouro, assim, pensando, né, nessas pessoas que a gente está trazendo como contexto, alguém que de repente decidiu que quer ser freela ou então está precisando se virar de alguma forma e decidiu que o trabalho autônomo é uma saída. Qual um conselho assim para essa pessoa que, enfim, tem um contexto mais não tão privilegiado para conseguir se posicionar no mercado? Faça uma freela school. Eu não acho assim, ó, eu acho que algumas coisas eu sou péssimo para dar conselhos, eu não me sinto credenciado a dar conselhos a quem quer que seja, mas já que você está questionando, eu vou responder. Que eu acho assim, ó, o primeiro ponto que eu acho muito importante isso hoje, e a gente fala muito disso hoje, eu tenho falado muito disso hoje, meus amigos, também outros amigos negros da publicidade também a gente tem falado isso hoje, que é importante a gente ver que assim, ó, primeiro ponto, agência não é mais o único lugar. Não é. Tem diversas outras. Você pode trabalhar como freela, você pode trabalhar nas techs, né? Nas startups que estão surgindo de tecnologia. Você pode trabalhar direto nas marcas. Então, dentro das empresas já tem departamento de design, de criação de tudo. Então, a agência, ou dentro das produtoras, criando programa produtoras. Sabe, Porta dos Fundos estava contratando redatores negros outro tempo, um tempo atrás. Então, tem canais de YouTube, tem dezenas de outras coisas que não, a agência não é mais o único lugar. Uma primeira coisa que eu acho importante dizer, e talvez você trate disso na escola, eu acho que sim, porque a gente já conversou sobre isso, que assim, as pessoas no Brasil ainda tendem a achar que o freela, o cara que trabalha de freelancer, é o cara que não conseguiu arrumar um emprego em uma agência, sabe? Tipo assim, é como se o cara tivesse fracassado em arrumar um emprego e ele trabalhasse de freelancer, e não como se a opção dele fosse ser freelancer, entendeu? Então, acho que a primeira coisa é tirar da sua cabeça isso. Se você escolheu ser freelancer, se você tá com essa decisão hoje, cara, saiba que não é que você fracassou em outro lugar e se alguém te disser isso, não, você fez uma escolha de trabalho e essa escolha pode ser saudável de diversas formas e a Denise está aí para te mostrar isso. Então, a primeira coisa é essa. Eu acho que a segunda coisa muito importante que eu tenho a dizer para essa galera, principalmente para essa galera que vem de onde eu vim, desses lugares mais periféricos, pessoas negras, eu falo sempre assim, ó, cara, encontre a sua galera e se junte com outras pessoas. Não necessariamente para trabalhar junto. Você tem o seu freela e eu já vou ficar com os meus clientes e tal, tá tudo bem. Mas se junte. Tem outras pessoas, tenha coletivamente, monte coletivos, trabalhe independente, mas também tenha coletivos. Por quê? Porque quando você está junto é uma forma de vocês trocarem informação, é uma forma de vocês trocarem conhecimento, é uma forma de vocês dividirem experiências e coletivamente a gente consegue chegar mais longe. Acredite em mim porque eu vim sozinho. E eu sei como é difícil vir sozinho. Se eu tivesse coletivamente, eu chegaria mais longe. Então, ir sozinho é muito difícil, você passa por muita coisa, então estar coletivamente, você consegue até se aprender a se valorizar, aprender a cobrar, vocês dividem habilidades, então ache seu grupo, um monte de coletivos, e a gente tem um monte de coletivos negros por aí, criando coisas maravilhosas, né, na nossa indústria, então monte seu coletivo, junte com a sua galera e siga em frente. Eu acho que o terceiro ponto, cara, eu acho que muito importante, vai parecer papo de autoajuda, e talvez seja, desculpe, mas é que assim, não deixa de acreditar no seu potencial, principalmente para trabalhar nessa indústria que a gente está falando de criatividade voltada para publicidade, para design, porque essa criatividade ela é aprendizado, assim, dá para ensinar, você consegue aprender.
Então, se você não tem todas as habilidades hoje, se dedique a estudar porque dá para aprender. Então, tem um talento envolvido ali e tal, mas, cara, de novo, assim, eu costumo dizer isso sempre, não é cirurgia do coração. Você não está fazendo um transplante de coração, não é uma coisa técnica que, cara, você só com naquela faculdade, com aquele livro e tendo 60 experiências sobre aquilo ali, você pode fazer. Então, tipo assim, sabe, não é um transplante de coração, é publicidade, cara. Então, dá para você aprender, todo mundo aprendeu, então todo mundo dá para fazer. Então, eu costumo. Aí nas agências a gente vê os caras falam, mas fulano não tem experiência. Eu sempre costumo dizer, mas cara, quer que eu te aponte aqui fora quantos começaram sem experiência, porque conhecia alguém ou porque era filho de alguém? Então dá para aprender. Então, se alguém falar que você é ruim, seu trabalho é ruim, seu potencial é ruim, cara, não acredite nisso. Você consegue aprender, você consegue fazer isso que a gente faz, não é nenhuma ciência, não é nada complicado. Você consegue fazer. E aí, obviamente, agora que você já está na escola, eu acho que você já deve estar aprendendo isso e já deve estar meio que com essa consciência de que é mesmo, isso aí eu consigo fazer. Acho que é meio isso. Obrigada demais. Muitos conselhos Nossa, já bons. acabou. Eu falo Acabou. muito, então acaba eu falando a maior parte do tempo. Me desculpa, Denise, eu Mas você falei tá aqui para demais, isso. perdão. Tá tudo bem. Obrigada demais pela sua participação. Foi incrível, adorei nossa conversa. E com certeza, para quem está escutando a gente também foi muito valioso.